Olá, meus amigos, meu nome é Jean Diniz, sou professor de Direito Constitucional aqui da Central Proconcurso e vamos dar início a um curso de resolução de questões de Direito Constitucional. Vamos tratar sobre todos os temas que vão cair na sua prova do concurso público que vocês vão enfrentar. Vou abranger todas as possibilidades possíveis que podem tentar pegar vocês no dia da prova. Então vamos lá resolver já a nossa primeira questão, tratando sobre os princípios fundamentais, inicialmente sobre o princípio da isonomia. Então coloca já na tela nossa primeira questão, sem perder de tempo, coloca aí. Diz o seguinte, ó, nossa primeira questão diz: o princípio constitucional da isonomia é autoaplicável e não depende de regulamentação ou de complementação legal para desencadear seus efeitos. Estamos tratando aqui de direitos fundamentais e a regra dos direitos fundamentais, pessoal, a regra é que, vem aqui comigo, a regra é que, quando se trata de direitos fundamentais, a regra é que os dispositivos, os princípios previstos na Constituição Federal são autoaplicáveis. Tem, inclusive, nos parágrafos finais, em um dos seus parágrafos finais do artigo 5º, tem lá a previsão de que essas regras fundamentais são autoaplicáveis, ou seja, que não dependem de uma regulamentação exterior, ou seja, não dependem de uma lei que regulamente o direito fundamental que se encontra previsto na Constituição Federal. Então, essa dispensa, por ser dispensável, por ser prescindível, a regulamentação jurídica de um direito fundamental, elas são regras autoaplicáveis, mas como eu falei para vocês, isso é regra. Existem direitos fundamentais, normas que dependem de regulamentação, normas programáticas, também chamadas de normas de eficácia limitada. O princípio da isonomia, o direito à igualdade, assim como o direito à vida, à liberdade de expressão, são direitos fundamentais autoaplicáveis, que não dependem de uma regulamentação. Vou dar um exemplo de algo que depende de regulamentação: o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal, se encontra no rol dos direitos fundamentais, expressamente previsto no artigo 5º. Mesmo assim, o Tribunal do Júri, para sua existência, para sua execuibilidade, é necessário que haja uma lei o regulamentando. Sem lei que o regulamente é impossível, torna-se impossível, até feriria um outro direito fundamental, que é o do devido processo legal. Se não houver uma regulamentação para o Tribunal do Júri não pode funcionar. Portanto, trata-se de uma norma de eficácia limitada. Ao contrário do direito fundamental à igualdade, à isonomia, à vida, à liberdade de expressão, ao direito de ir e vir, que são todas normas de eficácia plena. São regras autoaplicáveis. Agora, cuidado numa questão de prova, que o elaborador cobrar o seguinte: todos os direitos fundamentais são autoaplicáveis. Todas as regras previstas sobre direitos fundamentais são de aplicação plena. Essa questão vai ser considerada falsa, porque nem todos os direitos fundamentais têm aplicação imediata, ok? Então, voltando para a questão aqui, ó, quando coloca na questão, coloca aí na questão, o princípio constitucional da isonomia é autoaplicável? Sim. E não depende de regulamentação, de complementação legal para desencadear seus efeitos. Não depende? Não. Não depende de regulamentação legal nenhuma para desencadear seus efeitos, porque, como eu falei para vocês, trata-se de regra autoaplicável, de direito fundamental, de aplicação plena, de aplicação imediata. Vamos a uma outra questão que diz o seguinte: a adoção de critérios distintos em razão do sexo para a promoção de concessão de licença viola o princípio da isonomia. Isso aí foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa violação de princípio da igualdade é uma regra, é uma discussão que sempre bate lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, por que bate no Supremo? Termina, ele conclui, ele se exaure no Supremo Tribunal Federal simplesmente porque o Supremo é o grande guardião da Constituição Federal. Então, quando a questão diz a adoção de critérios distintos em razão do sexo para a promoção de concessão de licença a militares viola a isonomia, não. Porque o princípio da isonomia não significa dizer que todos mereçam o mesmo tratamento em qualquer circunstância. É possível que determinada categoria, determinada coletividade de pessoas, por exemplo, recebam um tratamento distinto do próprio Estado. E esse tratamento distinto nem sempre vai ofender essa regra constitucional, esse preceito constitucional que é o da isonomia, que é o da igualdade.
Existem situações em que o Estado vai lá e diz, olha, determinada categoria de pessoas deverá ter um tratamento diferenciado. E esse tratamento diferenciado para aquela categoria, se não houver abuso, se não houver violação à razoabilidade do francês, ou no caso a proporcionalidade, neste caso não haverá violação ao princípio da isonomia, porque a igualdade nem sempre ela é uma igualdade formal. Aliás, o Estado, por vezes, ele deve obrigatoriamente oferecer um tratamento diferenciado, justamente para alcançar o que se chama na doutrina de igualdade material. Então, a cota, por exemplo, para negros em concursos públicos é um oferecimento distinto, é um tratamento distinto que o Estado dá a uma determinada coletividade, e esse tratamento distinto que o Estado dá a determinada coletividade é para tentar estabelecer uma igualdade material que ela foi violada em um determinado tempo na história. Então, isso é o que significa a igualdade. E neste caso aqui está presente. Olha, haverá um tratamento distinto por razão de sexo para a promoção de licenças militares. Então, neste caso, esse tratamento distinto foi bater no Supremo Tribunal Federal entendeu como não tem problema. É errado. Errado por quê? Diz que ofende e, na verdade, não ofende. Não é isso? Vejam aí o que diz o texto da questão. A adoção de critérios distintos em razão do sexo para a promoção e concessão de licenças a militares viola a isonomia? O STF disse, não viola a isonomia. Errado. Não viola. Uma outra questão que diz o seguinte, ó, sobre isonomia. Coloca aí na tela, sobre isonomia. Diz, ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, em detrimento de uma isonomia formal, por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos. Então, quando a questão fala segmentos, ela está falando de uma determinada categoria. Uma categoria terá um tratamento distinto. E esse tratamento distinto, Jean, como é que vai ser? Quem é que vai decidir que está certo, se está certo ou está errado? Bem, o Estado promove o tratamento distinto a determinada categoria, a determinado segmento social, por exemplo. Neste caso, muitas ações são levadas ao Supremo Tribunal Federal tentando reclamar de um determinado abuso que esteja acontecendo por parte do Estado. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com relação, chegou ao Supremo também, foi relacionado a uma situação fiscal, em que os servidores municipais, os servidores de muitos municípios do país, eles não pagam IPTU, estou falando servidor municipal, eles não pagam o IPTU dos seus próprios imóveis. Uma lei municipal conferiu a determinado segmento, que servidores do município, da própria cidade, que eles eram isentos, ficariam isentos do pagamento do IPTU. Ou seja, a grande população pagando o IPTU e os servidores públicos municipais não pagando o IPTU. Isso bateu no Supremo Tribunal Federal. Bem, esse tratamento distinto, Supremo Tribunal Federal, é um tratamento distinto que busca restabelecer uma igualdade? É um tratamento distinto que o Estado promove uma igualdade material? Não, não é. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal acertadamente disse, não, essa lei é inconstitucional. Essa lei não tem validade nenhuma. Não foi nem através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que não pode, foi através de uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas o Supremo Tribunal Federal, enfim, a decisão foi vinculante, ou seja, todos os municípios do país não podem estabelecer um tipo de tributação municipal que confira a servidores municipais um privilégio de isenção tributária ao seu próprio imóvel, sem razão nenhuma, e é para todo mundo, ou seja, o efeito é erga omnes para todos os municípios do país. Então, neste caso aqui, ó, a questão é verdadeira, está em consonância com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Coloca mais uma questão aí na tela. Vejam aí, mais uma questão. Mais uma questão. A Constituição consagra que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Contudo, deve-se buscar não apenas a aparente igualdade formal, mas principalmente a igualdade material, com certeza. A igualdade formal é apenas aquela igualdade prevista na Constituição Federal, onde se diz todos são iguais perante a lei e acabou. A igualdade que o Estado não reconhece, não tem conhecimento de que existe determinada categoria que dependa, que precise, que necessite de um tratamento especial. Então o Estado, em princípio, diz, olha, todo mundo é igual para mim.
Quando ele vai agir e diz, olha, agora determinado segmento, determinada categoria vai ter um tratamento distinto. Opa, aí o Estado já está agindo em prol de uma chamada igualdade material. Portanto, a questão é verdadeira. Coloca aí na tela. Vamos a mais uma questão. Diz o seguinte, próxima questão. A exigência de prévia autorização do personagem da biografia escrita por outro indivíduo resguarda o direito à intimidade e, por isso, não importa vulneração constitucional à liberdade de expressão. Uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, a esse respeito, foi que o STF disse o seguinte, olha, não precisa pedir autorização da pessoa biografada para que uma biografia seja publicada, ou seja, biografias não autorizadas podem ser divulgadas, podem ser publicadas. Agora, claro que a pessoa responsável pela divulgação da biografia não autorizada pode responder civilmente e criminalmente pelo conteúdo lá escrito daquela biografia. Ou seja, ele não está livre de qualquer responsabilidade civil, de qualquer responsabilidade criminal dos atos praticados, inclusive das mensagens do próprio conteúdo do livro divulgado. Não está livre. Agora, por conta do princípio da liberdade de expressão, que é uma garantia, que é uma regra, um princípio constitucional bem preservado pelo Supremo Tribunal Federal, ele não está sendo violado neste caso. Não depende de autorização nenhuma da pessoa biografada. Portanto, questão errada. Vamos à próxima questão. Coloca aí na tela. Tela toda, abre aí a tela toda. Diz o seguinte, a liberdade de expressão, mais uma sobre a liberdade de expressão, deve ser compreendida de forma ampla, contemplando a disseminação de informações, de opiniões e de críticas, ainda que por via não verbal ou escrita, como pintura, mímica e música. Claro, essa comunicação que se dá através da liberdade de expressão, ela não se dá através apenas da língua escrita, a mímica, a pintura, qualquer forma de expressão, ela é garantida pela Constituição Federal, ok? Portanto, a questão foi considerada certa. Vamos a mais uma questão, abra aí na tela toda. Diz o seguinte, ó. Sobre as diferenças entre os direitos e garantias dos direitos fundamentais, considere as afirmativas a seguir. Item 1. A vedação, a proibição de tratamento desumano ou degradante é garantia do direito à vida e também do direito à integridade física. Existe a necessidade de você, candidato, saber uma coisa que não está muito presente nos livros e apostilas, é entender a diferença entre direito e garantia. Qual a diferença entre direito e garantia? Vejam só. O direito fundamental, por exemplo, está aqui a vida. A vida é um direito. O direito é a vida. Só que nesse núcleo existem várias garantias que protegem esse núcleo essencial. Por exemplo, a proibição da tortura. A proibição da tortura é uma garantia de um direito fundamental, que é o núcleo essencial chamado de quê? De vida. O que mais? A proibição da pena de morte, via de regra, né? A proibição da pena de morte, via de regra, é uma garantia de um direito fundamental. Qual direito? O direito à vida. E isso vai acontecer com vários outros direitos da Constituição Federal. Como, por exemplo, temos a intimidade e a vida privada. A intimidade e a vida privada são direitos fundamentais e tem outras garantias. A proibição da interceptação telefônica é uma garantia de um direito fundamental. Temos a inviolabilidade domiciliar, que é uma outra garantia do direito fundamental, que é o núcleo essencial, que é o quê? A intimidade e a vida privada. Várias garantias gravitam em torno de um direito fundamental, que é o núcleo essencial, que não pode ser prejudicado, que não pode ser abolido como regra de cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Por exemplo, quando diz aqui, ó, o direito à vida é fundamental, é o direito fundamental, a pena de morte ela é proibida, mas vocês sabem que a pena de morte não é sempre proibida. É possível que a pena de morte seja admitida aqui no território nacional, no caso de guerra declarada. Portanto, não se trata de uma garantia absoluta. Aliás, as garantias, o direito não é absoluto, mas algumas garantias podem ser. Por exemplo, a tortura não pode de forma nenhuma. O pessoal até, inclusive, já fala o seguinte, a tortura é um direito absoluto. É o único caso de direito absoluto previsto na Constituição Federal. Porra,
Tortura não é direito, tortura é uma garantia. É uma garantia de um núcleo essencial chamado de quê? De vida. A tortura não pode, mas ela é uma garantia. A questão de direito fundamental, o núcleo essencial, é que não é absoluto. Agora, garantias podem ser absolutas, certo? A depender da situação. Então, nesse item 1, ó, coloca aí na tela de novo, nesse item 1. Nesse item 1 diz o seguinte, ó. A vedação de tratamento desumano ou degradante, a proibição do tratamento desumano ou degradante é garantia. É garantia do direito à vida e também do direito à integridade física. Item 1, verdadeiro. Observem que a vedação, ou seja, a proibição do tratamento desumano ou degradante é uma garantia, ele está gravitando em prol de um núcleo essencial que é o quê? Que é a vida. E também integridade física. A integridade física, o direito à integridade física é um direito fundamental. Agora, a proibição de se tratar de forma desumana ou degradante é uma garantia constitucional. Portanto, item 1 verdadeiro. Item 2. A casa protegida como asilo inviolável nos termos do artigo 5º da Constituição Federal é garantia do direito à intimidade. Item 2 verdadeiro, aquilo que eu falei agora há pouco para vocês também. A casa ela é protegida, é um asilo inviolável, ela é uma garantia constitucional do direito fundamental do núcleo essencial, chamado de quê? De intimidade. E 3, a liberdade de manifestação do pensamento é garantia do direito de resposta ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. A liberdade não é a garantia. A liberdade de manifestação do pensamento é o próprio direito. É o próprio direito e não a garantia. Quanto ao direito de resposta, eu nem considero como sendo a garantia da liberdade de expressão, não é uma garantia da liberdade de expressão, é apenas um outro direito fundamental. Entra também como núcleo essencial. Agora, a liberdade de manifestação do pensamento é o quê? É um direito fundamental e não a garantia. Não está se garantindo um direito com o próprio direito. Se garante o direito com uma garantia, como, por exemplo, a proibição da tortura, do tratamento degradante, como tem no item 1. Portanto, é 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 falso. Tem mais um item? Tem mais um. Diz o seguinte, 4. A inviolabilidade da honra do indivíduo é garantia. A inviolabilidade da honra, a indenização, é garantir o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Bem, a inviolabilidade da honra do indivíduo, isso é, ser inviolável, isso aqui é um direito fundamental. É inviolável a honra. A honra é inviolável, o direito à honra do indivíduo. Não é uma garantia, é um direito e não uma garantia. Portanto, apenas 1 e 2 estão corretos. Gabarito, letra A. Vamos a mais uma questão. Diz o seguinte, ó. Próxima questão. A escusa de consciência. A escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivos de crenças religiosas, filosóficas ou políticas, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. Entretanto, o indivíduo será privado definitivamente de seus direitos políticos quando a sua oposição se manifestar, inclusive, a respeito do cumprimento de alguma obrigação alternativa. Estamos tratando aí de um instituto chamado Instituto de Escusa de Consciência. Jânio, o que significa a tal da escusa de consciência? Vejam só, pessoal, nossa democracia, nosso Estado de Direito, previu a possibilidade de que em algumas situações a pessoa seja obrigada a fazer, a se dispor, a colaborar com o Estado para determinadas atividades, como, por exemplo, ser membro de uma sessão eleitoral, como, por exemplo, prestar o serviço militar obrigatório para os homens aos 18 anos, via de regra, ou também trabalhar como jurado do Tribunal do Júri. São determinadas atividades, inclusive seus agentes são considerados agentes honoríficos, porque eles não são remunerados em 2 dessas situações que eu falei para vocês, e eles prestam aquele serviço por honra à própria nação. Só que a Constituição Federal prevê a possibilidade de eles não cumprirem essa obrigação legal imposta a todos, alegando alguma escusa, como, por exemplo, vejam só, é possível que ele alegue alguma crença religiosa,
É possível que ela alegue crença religiosa ou convicção filosófica, ou também convicção política. Ou convicção política. São três. Crença religiosa, vejam, crença religiosa, convicção filosófica, convicção política, para não cumprir uma obrigação legal. Uma obrigação imposta. Uma obrigação imposta a todos. Então pode alegar uma crença religiosa, uma convicção filosófica, uma convicção política para não cumprir. Vou dar um exemplo. O cara foi chamado para trabalhar como jurado do tribunal do júri, foi sorteado para trabalhar como jurado do tribunal do júri. Coloca na tela inteira aí. Foi convocado para trabalhar como jurado do tribunal do júri, ele alega que sua crença religiosa não permite que ele trabalhe como jurado, que ele julgue ninguém. Então, neste caso, o juiz presidente do júri vai, no caso, atribuir uma obrigação alternativa. Olha, vai ter que cumprir uma prestação alternativa. Qual é? Vai ter que pagar uma multa X. Ou vai ter que trabalhar num hospital, numa escola pública, limpando banheiro, etc. Se ele não se dispuser a cumprir essa prestação alternativa, seus direitos políticos são definitivamente, como diz a questão, terminados, concluídos. Quando eu digo concluídos ele não pode mais votar. Ele não tem mais o direito de votar. Por exemplo, eu já trabalhei em cartório eleitoral e certa vez chegou um cara lá com 65 anos. 65 anos para regularizar esse título. E ele, na época em que ele foi prestar o serviço militar obrigatório, ele se excusou. Disse, não vou cumprir, nem vou cumprir a prestação alternativa. Então ele ficou com seus direitos políticos privados, suspensos ou perdidos, a depender da doutrina utilizada, sem poder votar até os 65 anos. Jean, curiosidade, por que ele foi buscar esse título? Porque ele queria se aposentar, ele queria receber, na verdade, o benefício assistencial LOAS. E ele só poderia receber esse benefício assistencial se ele tivesse o quê? O título eleitoral. Então ele passou a vida toda se excusando do cumprimento de obrigação legal a todos os impostos. Quando foi tirar esse título, nós vimos lá, olha, só vai tirar o título para, no caso, só foi atrás de tirar o título para resolver a situação. Aí vimos que no sistema ainda estava consignado que ele não podia tirar o título eleitoral porque ele não tinha prestado serviço militar obrigatório, porque ele tinha alegado uma dessas convicções. E fica mesmo, pessoal, ele fica sem título para sempre. Já para sempre como? Para sempre enquanto ele não cumprir a prestação de serviço militar obrigatório. Claro que com relação ao serviço militar, temos os 45 anos, que é uma data limite, né? Ninguém presta mais serviço militar obrigatório, via de regra, após os 45 anos. Tanto é que é dispensado o reservista para se alistar como eleitor após os 45 anos de idade. Enfim, como prevê a questão, definitivamente privado de seus direitos políticos. Pode ser também uma crença religiosa, uma convicção filosófica ou política. O que importa é que, não cumprida a obrigação principal e não cumprida a obrigação alternativa, ele fica definitivamente sem votar. Ele não pode mais tirar o título eleitoral, a não ser que ele regularize sua situação perante o órgão que impôs essa obrigação legal imposta a todos. Por isso que muito se discute que alguns entendem que é caso de perda, a escusa de consciência, perda dos direitos políticos, outros entendem que é causa de suspensão. Eu, particularmente, entendo que é caso de perda, porque suspensão sempre tem um prazo, sempre existe uma previsibilidade do retorno, do restabelecimento dos direitos políticos. Agora, no caso de escusa de consciência, não há. Por isso que eu entendo que é perda. Mas tudo depende da banca. Geralmente as bancas tratam perda e suspensão. Tratam nas duas situações. Próxima questão, coloca aí na tela. E o seguinte, ó. O entendimento do direito constitucional relativo à casa apresenta maior amplitude que o do direito privado. De modo que bares, restaurantes e escritórios, por exemplo, são locais assegurados pelo direito à inviolabilidade do domicílio. Lendo novamente. O entendimento do direito constitucional relativo à casa apresenta maior amplitude do que o do direito privado. De modo que bares, restaurantes e escritórios, por exemplo, são locais assegurados pelo direito à inviolabilidade do domicílio? Tem coisa errada aí. E que coisa errada é essa? Galera, coisa errada é dizer que bar, que restaurante, bares e restaurantes se equiparam à casa para efeito de proteção constitucional do domicílio? É óbvio que não. Vocês todos sabem que a casa é inviolável, a casa do indivíduo é inviolável, ninguém nela podendo penetrar,
salvo se houver consentimento do morador, ou em caso de flagrante desastre ou prestação de socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A interpretação da expressão, do termo casa, é uma interpretação ampla, mas não absurda, porque bares e restaurantes não se equiparam à casa para efeito de proteção constitucional do domicílio. Agora, quarto de hotel, de motel, de barraca de camping, de trailer devidamente estacionado e utilizado naquele momento como domicílio, porque se ele estiver circulando, nada de equiparação à casa. E também escritórios e consultórios médicos odontológicos, por exemplo, aquela área fechada, aquela área privada, se equipara à casa para efeito de proteção constitucional do domicílio. Por isso, nossa questão aqui, ela é errada. Vamos a mais uma, coloca aí na tela inteira. Diz o seguinte, a questão, coloca aí. Diz o seguinte, a Constituição da República Federativa do Brasil assegura a inviolabilidade do domicílio em seu artigo 5º, além de outros direitos e garantias fundamentais, como a de que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Nesse sentido, é correto afirmar o que é correto afirmar, letra A. Um policial militar que passa diante de uma residência à noite e percebe a presença de 3 indivíduos cometendo um crime de tráfico de entorpecentes, deve aguardar o dia amanhecer para ingressar no local e prender os criminosos? Logicamente que não, porque no caso está em situação de flagrância. Se está em situação de flagrância, ou seja, está cometendo crime naquele momento e o crime o flagrante é próprio, então neste caso nada impede que o policial militar penetre na casa mesmo durante o período noturno. É possível a invasão. Neste caso será constitucional. Letra B. Um oficial de justiça pode, mediante determinação judicial, entrar em uma residência no período da noite sem o consentimento do morador? Claro que não. Porque um oficial de justiça munido do seu mandado judicial, um oficial de justiça com o seu mandado judicial, pessoal, ele só pode entrar se for durante o dia. Durante a noite, não. Só durante o dia. Durante o dia que ele pode entrar com o mandado judicial. Cuidado. Certa vez, numa questão de prova, cobrou o seguinte: é possível que um oficial de justiça entre numa casa à noite para cumprir uma ordem judicial? Muita gente caiu nessa pegadinha. Só que é possível sim. É possível que um oficial de justiça entre à noite na casa de alguém para cumprir uma ordem judicial, desde que tenha havido autorização de quem? Do morador. Ora, se o morador autoriza, não tem problema nenhum. Portanto, letra B é falsa, coloca aí de novo. Letra C. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio compreende a tutela da intimidade, da honra, da vida privada, bem como a proteção individual e familiar que, em nenhuma hipótese, poderá ser ameaçada pelo Estado. Vamos lê-la novamente. Letra C. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio compreende a tutela da intimidade, da honra, da vida privada, bem como a proteção do indivíduo, da proteção individual e familiar, que em nenhuma hipótese poderá ser ameaçada pelo Estado. Em nenhuma hipótese, errado. Porque justamente no caso de mandado judicial, ou para prestar socorro, ou flagrante delito, ou no caso, pode ser também desastre, pode haver invasão, sem falar na possibilidade do estado de sítio. Porque no caso de estado de sítio vai ser possível também a invasão do domicílio. Tem essa história de paz familiar nunca ser ameaçado. E letra D. A Constituição prevê algumas exceções à garantia da inviolabilidade em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Um detalhe importante sobre essa determinação judicial é que a Constituição Federal não fala de mandado judicial, fala apenas de ordem judicial. Quando é para prisão, ele fala mandado judicial, a ordem tem que ser escrita e fundamentada lá na prisão de alguém, quando é por ordem judicial, porque no caso pode por ordem judicial, ou flagrante delito, ou nos casos de transgressão ou crimes propriamente militares. Então, ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial é para mandar prender. Agora, não tem a mesma redação constitucional quando é para invadir uma casa. Para invadir uma casa, a Constituição previu apenas o quê? Ordem judicial. É possível até que uma autoridade judicial esteja numa diligência com os policiais, com o oficial de justiça, e ele dê aquela ordem naquele momento. Se a ordem for durante o dia, beleza, está valendo. Agora, se a ordem for durante a noite, aí não pode ser cumprida, porque a ordem é flagrantemente inconstitucional.
constitucional. Então terminamos aqui nesse primeiro bloco, nesse bloco de resolução de questões de direitos fundamentais. Depois a gente volta com mais questões. Um abraço a todos e até a próxima.